Mas há momentos na nossa vida que surgem dificuldades dentro da nossa casa. Há momentos na nossa vida que nós nos sentimos impotentes dentro da nossa casa. Há momentos que dentro da nossa casa nós procuramos a solução para diversas situações de aflição, de angústia, e não encontramos uma saída ou uma alternativa que possa nos dar o sustento, o alento, o acolhimento em momentos difíceis. Eu não sei como você está aí na sua casa agora, mas eu quero convidar você a ler comigo um texto da palavra de Deus e permanecer com a Bíblia nele, porque vou discorrer sobre o capítulo 11 do Evangelho de João. Trata-se do milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Eu não sei aí na sua casa, eu não sei, você que está me vendo e ouvindo, qual é o tamanho da sua dor ou qual é o tamanho da sua aflição. Mas é interessante que as dificuldades vão surgir. Este é um momento que nós estamos perplexos, que nós estamos imobilizados, que nós estamos sem ação, que nós estamos procurando um caminho, uma direção para suprir situações da nossa casa, mas é do conhecimento de todos que existem famílias que estão experimentando o vale da dor e o vale do sofrimento, da angústia. Infelizmente, as notícias que nos chegam não são muito boas. O nosso país atinge mais de 15 mil mortes. O nosso país ultrapassou o número de 200 mil pessoas que estão afetadas por este vírus, que ainda não há uma alternativa, ainda não há um alcance de solução. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e o texto trata da ressurreição de Lázaro, um dos grandes milagres realizados por Jesus Cristo, que chama a atenção de amigos, que chama a atenção de inimigos, na sua época e no seu tempo. Esse milagre foi um milagre que foi realizado na casa de uma família que Jesus amava muito, que Jesus conhecia muito, que Jesus por vezes entrava ali para fazer uma refeição, para conversar, para dialogar, para ter um momento de intimidade com aquelas pessoas que ele amava. Trata-se de Maria, trata-se de Marta, trata-se de Lázaro, grande amigo de Jesus. Lázaro é retratado neste texto de João como aquele que é amado por Jesus, aquele a quem Jesus demonstra um amor especial. Não que ele fizesse ou faz ascensão de pessoas, não se trata disso, mas que há uma aproximação maior. O texto também fala que Maria é aquela que ungiu com bálsamo, é aquela que enxuga os seus pés com os seus cabelos, aquela que faz um investimento, aquela que se preocupa com a melhor coisa, a melhor parte da sua vida e da sua história. Quando nós olhamos e percebemos aqui, João, ele faz questão no início de nos trazer à memória estes fatos, para o nosso conhecimento, para a nossa lembrança, retratando para cada um de nós
a importância da relação com Jesus, a importância da proximidade com Jesus. E eu sei que Jesus ama a todos. Eu sei que Ele já demonstrou o seu amor para com todos. E eu sei que Jesus ama você em sua casa. Parece que o texto nos faz lembrar o gesto importante que Jesus quer retribuir. E sempre Jesus tem o desejo de retribuir. Retribuir para com aqueles que servem, para aqueles que o adoram, para aqueles que o buscam, para aqueles que se colocam diante dele com sinceridade de coração. O texto nos faz lembrar que há um episódio de muita angústia dentro da casa das pessoas que Jesus ama. Lázaro está doente. Lázaro está enfermo. A enfermidade de Lázaro é grave. O problema de Lázaro é fortíssimo. E parece que as estruturas, os meios, a situação daquele momento não dá à família os recursos necessários para que possam investir, para que possam cuidar e para que possam equacionar os problemas de Lázaro. Homem querido, amado dentro do seu contexto familiar e amado de maneira expressiva pelo Senhor Jesus. Não há como socorrer, não há como atender, não há como resolver por parte da família o problema de Lázaro. Mas Marta e Maria, elas relembram os momentos em que Jesus está em sua casa. Marta e Maria relembram que Jesus tem o poder e a autoridade. Elas lembram os feitos de Jesus e elas sabem que pode recorrer a Jesus. Portanto, as irmãs de Lázaro parece que mandam uma informação. Os meios de comunicação da época não são os que nós temos hoje. Não era um aparelho de telefone, não era um e-mail, não era uma conversa direta, e Jesus não estava tão perto. Mas elas procuram uma forma de comunicar a Jesus, de informar a Jesus que o seu amigo a quem ele ama, o seu amigo a quem muitas vezes eles mantiveram uma conversa, um diálogo, ele não mais está ali com a sua saúde perfeita. E elas precisam de Jesus. Os versos 3 e 4 nos informam que as irmãs de Lázaro informam a Jesus sobre a situação. Diz o texto que elas mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, Senhor, está enfermo. E elas fazem uma deferência muito especial: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Elas estão dizendo: sabe, Lázaro, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você estabelece um relacionamento, ela está doente. Ao receber a notícia, Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele, ou por ela a morte, ou por ela a enfermidade, glorificado. Meus queridos irmãos, ao receber a informação da condição de Lázaro, Jesus faz uma declaração surpreendente. Jesus faz uma declaração de que aquela enfermidade, de que aquela situação que Lázaro está enfrentando na sua vida tem um propósito maior. Deus, na pessoa de Jesus, está dizendo que o seu momento, meu irmão, minha irmã, que você possa estar atravessando na sua casa, há um propósito maior de Deus. Há um propósito maior de Deus na sua casa. Há um propósito de Deus maior na sua família. Há um propósito de Deus na sua vida. Não importa se há uma enfermidade, não importa se há uma desilusão sentimental, não importa se há uma ansiedade, uma depressão, não importa se há o desemprego que bateu à sua porta, Deus tem um propósito em tudo isso.
Deus quer revelar a sua glória em meio a tudo isso. Aquela enfermidade tinha vindo para que a glória de Deus se revelasse por meio dela. Nós aprendemos aqui que os nossos problemas, irmãos, as nossas dificuldades, aquilo que nós enfrentamos na nossa vida, aquilo que nós vamos experimentando, tem um propósito de Deus. E pela manhã eu disse, e reitero agora, Deus, na pessoa de Jesus, que está com você no seu coração, na sua vida e na sua casa, Ele quer revelar a glória dEle agora, nesta situação que você está enfrentando, a situação que você está passando. Deus quer derramar da sua presença, da sua graça e da sua glória sobre você. Meu irmão, minha irmã, o aprendizado que nós precisamos ver aqui é que nós precisamos orar para que a glória de Deus seja revelada em nossas lutas. É tempo de orar em meio às dificuldades. É tempo de orar em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia. É tempo de curvar os joelhos. É tempo de colocar a casa alicerçada sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Muitos consideram que as lutas tremendas e grandes são maiores, são insuportáveis, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quanto maior é a sua luta pessoal, quanto maior for a sua dificuldade que você possa estar atravessando neste momento, neste exato momento, a glória de Deus, a revelação de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre a sua casa. A glória de Deus precisa ser reestabelecida dentro da sua vida, dentro da sua família. Nós acabamos de orar, o pastor Eloy orou, agradecendo as bênçãos que Deus nos tem concedido por meio da oração. Outros pedidos foram feitos pela manhã e tanto agora à noite. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, é tempo de você sentir a presença do Espírito de Deus de maneira intensa e forte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não importam as circunstâncias, é nelas, é nestas circunstâncias que Deus quer revelar a imensidão do poder que Ele tem sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas o texto nos diz nos versículos 5 e 6, que mesmo recebendo a notícia, parece que algo estranho aconteceu. Os versículos de número 5 e 6 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, diz o texto, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Um amigo está doente, uma família amada está doente, pessoas íntimas de Jesus, adoeceu seu amigo, e o texto diz que Jesus demorou 2 dias, soube da informação, deu o recado do que haveria de acontecer, mas ainda assim demora. A demora de Cristo em Betânia nos leva a perguntar: por que Deus demora para nos responder? Por que Deus demora para nos responder? E eu lembro do salmo que diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós vivemos o imediatismo, nós queremos as coisas rapidamente, nós queremos soluções imediatas para os nossos problemas. Mas Jesus demorou 2 dias, Cristo demorou para ir até a casa dos seus amigos. Jesus chegou tarde demais em nossa maneira de ver e perceber. Como humanos que somos, Jesus, na nossa concepção, demorou, e a demora levou a óbito o seu melhor amigo. As irmãs choram, questionam a demora,
Por que ele não veio rapidamente? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele tem o tempo dele. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Não há um momento de atraso e não há um momento de antecipação. Para Deus há um momento certo. Deus age no momento que Ele quer. Deus age da forma que Ele quer. Deus age da maneira que Ele quer. Portanto, tire a fadiga do seu coração. Tire o sentimento de que Jesus ou Deus está demorando para te atender, porque no tempo certo, na hora certa, a resposta vai chegar. A demora de Cristo em ir até a família faz-nos lembrar que criou-se uma expectativa e ao mesmo tempo uma frustração de incompreensão do porquê daquela demora. O verso de número 21 do capítulo 11 diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Em outras palavras, ela está dizendo: Jesus, se o Senhor não tivesse demorado tanto, se o Senhor não tivesse se atrasado tanto com as lidas, com as situações da vida, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, o nosso irmão, não entraria em óbito. Todos achavam que Jesus havia demorado muito. Mas quando Deus demora para nos responder, irmãos e irmãs, é porque Ele tem algum propósito nisso. Quando Deus demora para responder às nossas orações, é porque Ele tem algum propósito nisso. A demora de Cristo foi um exercício de fé para os discípulos, para as irmãs de Lázaro. Assim, quando Deus demora em responder, certamente é porque Ele deseja que a minha e a sua fé seja testada. Ele deseja que a nossa fé seja fortalecida. Ele deseja que nós mantenhamos a nossa confiança, a nossa esperança nele. A demora de Deus também nos mostra que não há uma hora marcada no calendário de Deus, no horário de Deus, nos planos de Deus. Não há uma hora marcada, porque Deus, Ele é Senhor do tempo. Ele não está limitado ao tempo para realizar os seus feitos, as suas obras e os seus milagres. Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas falhas, mas Deus e Jesus não tem essas dificuldades que nós temos. Ele já estabeleceu um plano certo e um tempo certo para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Há um tempo certo chegando para você, meu irmão, minha irmã. Há um tempo certo chegando para você na sua casa, para você na sua família. Quando não compreendemos isso, vai gerar em nós ansiedade, vai gerar em nós preocupações, vai gerar em nós palavras difíceis, descrédito, falta de esperança. Mas quando nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, quando nós sabemos que Deus dirige todas as coisas, nós nos lembramos, tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos de Deus. Há tempo para todas as coisas, e esse tempo de aflição, esse tempo de isolamento, esse tempo de enfermidade, esse tempo de dificuldade, ele vai passar, ele vai deixar de existir, porque na hora certa, no tempo certo, Deus vai intervir. E é importante que as famílias, é importante que a nação brasileira, é importante que as nossas autoridades, é importante que todos nós tenhamos uma compreensão de que haverá de chegar um tempo que nós vamos ter que nos curvar e reconhecer que só Deus, no tempo certo,
pode intervir e solucionar qualquer problema, porque Ele é Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, está demorando para a sua bênção chegar? Está demorando para a sua oração ser respondida? Lembre-se, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Exerça a fé, exerça a confiança, permaneça em oração, não abra mão daquilo que é significativo por aquilo que é insignificante. Não abra mão da obra que Deus começou a realizar na sua casa, na sua vida, na vida do seu esposo, da sua filha, do seu filho, na vida daquele que está acamado no leito da dor, naquele que está passando pelo vale do sofrimento, naquele que está enfrentando a dificuldade do desemprego. No tempo certo, na hora que Deus resolver intervir, Ele vai intervir, mas agora é tempo de esperança, agora é tempo de fé, agora é tempo de determinação, agora é tempo de ousadia. O texto nos fala, nos versículos 33 em diante, que é na hora certa que a graça de Jesus chega. É na hora certa que a graça de Jesus chega. E pode ser que chegou a hora certa da graça da sua oração ser atendida hoje. Pode ser que chegou a hora certa daquilo que você tem colocado diante do Senhor possa ser solucionado hoje. Por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, ela vem na hora certa. O verso 33 diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Ah, irmãos, a graça chegou. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Verso 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Eu observo algumas lições nesse texto lido. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus chora porque Ele se identifica com a minha e com a sua dor. Jesus chora porque Ele sabe da nossa limitação. Jesus chora, se comove por nós, porque Ele sabe que por mais que queiramos fazer as coisas da melhor maneira possível, ainda há em nós imperfeições. Somos impotentes, nos vemos impotentes neste quadro horrendo, horrível da nossa história. Mas Jesus chora por nós. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chora por sua casa. Jesus chora por sua família. Jesus chora por cada um de vocês. E quando Jesus chora, e quando Jesus se comove, e quando Jesus fica inquieto em meio àquilo que Ele está vendo, Jesus então se dirige ao túmulo. Jesus se dirige à gruta. E a ordem é simples. Jesus não vai fazer aquilo que eu e você podemos fazer. Tirar a pedra da gruta não era algo sobrenatural.
era algo humano. E aquilo que é humano, Deus não vai fazer. Aquilo que é humano, os homens precisam fazer. Por isso ele estabeleceu o conhecimento, ele deu a sabedoria. Ele deu sabedoria para Daniel, ele deu sabedoria para José, ele deu sabedoria para as suas lideranças, para os reis. Ele dá sabedoria e o conhecimento científico, e ele fica observando de que maneira o homem usará o potencial que ele, Deus, nos dá. Mas quando ele olha e percebe as nossas limitações, ele caminha em direção ao túmulo. Ele olha as pedras. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, quais são as pedras que estão como obstáculos para que milagres aconteçam na sua vida? Quais são as pedras que estão sendo colocadas diante de você? Ou que você mesmo tem colocado pedras para matar sonhos, para matar planos, projetos, direcionamentos que Deus tem para a sua vida. Talvez você esteja querendo desistir de tantas coisas para não experimentar a glória de Deus. Talvez a sua fé está se esvaindo, sumindo, desaparecendo, porque os obstáculos, as pedras são grandes. O texto diz, diante da palavra de Marta, que demonstra ainda pouca fé, ela ainda tem coragem de dizer para Jesus: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. O que é que está cheirando mal na sua existência? O que é que está gerando um cheiro horrível dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro da sua história? Pedras e situações fétidas. Eu quero dizer para você que é neste momento, é exatamente quando nós reconhecemos a nossa impotência. É neste exato momento quando nós estamos dizendo: nada mais vai dar certo, nada mais é possível. É nesta hora que há uma ação de Deus. Quando nós colocamos as nossas fraquezas, quando nós lançamos a nossa dúvida, quando nós colocamos as nossas limitações, quando nós colocamos pedras como obstáculos que vão desafiar a nossa fé. Eu quero falar para você em nome de Jesus, aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus, tire as pedras espirituais, tire a pedra da incredulidade, tire as pedras da falta de esperança, tire as pedras da falta de confiança. Creia que esta noite é uma noite que marca um diferencial na sua vida. Esta noite marca um diferencial na sua casa. Esta noite pode marcar um diferencial na história do nosso país, quando a igreja brasileira se curvar e tirar a pedra da incredulidade e reconhecer que só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da nossa vida, da nossa história e da nossa nação. Quando a nossa nação tirar os pecados que cheiram mal, a podridão que toma conta das vidas, e reconhecer tudo isso aos pés de Jesus, a libertação chega, o poder de Deus se aperfeiçoará, será derramado, e as circunstâncias haverão de ser modificadas, porque Jesus chega cheio de promessa para aquela família. Diante da fraqueza demonstrada por Marta, Jesus lembra ela, Jesus traz a memória dela. Jesus diz para ela: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Meu irmão, minha irmã, se você crer aí na sua casa, se você crer aí onde você está neste exato momento, não é a minha palavra, porque é uma palavra de um homem igual a você, mas eu quero dizer, se houver intimidade sua,
se você se prostrar, se você se reconhecer diante da sua impotência, e se isso for para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, lá no hospital a resposta chega, lá na sua casa a resposta chega, lá nas portas que estavam fechadas de trabalho, a resposta vem, e vem do trono da graça de Deus, direto para o trono da sua vida. Eu aprendo que nós precisamos crer para ver e não ver para crer. Nós precisamos crer para ver. Nós não precisamos ver para crer. Eu desafio você a olhar com os olhos da fé. Eu desafio você a abrir os olhos espirituais, entrar no mundo espiritual e ver aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história e para a sua casa e para a sua família nesta noite. Não faça como Tomé. Não queira ver para crer, mas creia para ver. Creia para ver que há poder no nome de Jesus dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família. Há poder agora de Deus acontecendo aonde Ele quer estabelecer a manifestação do seu poder e da sua glória. Quando Deus derrama do seu poder, quando Deus manifesta o seu poder, o milagre acontece. Aí sim é o sobrenatural, porque só Jesus tem poder para ressuscitar mortos. A medicina não tem poder para ressuscitar mortos. Neste exato momento, Deus está ensinando para todas as autoridades científicas de todo o mundo. É um vírus insignificante, que estão lutando para encontrar uma solução. Mas se Deus quiser, e se Deus quiser derramar do poder hoje dele, Ele vai dizer: vírus acabou. Porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Jesus na frente do túmulo, com a pedra retirada, Ele ordena, verso de número 43. E só Jesus pode fazer isso. Ele ordena: Lázaro, Lázaro, meu amigo, Lázaro, eu chorei por você, eu chorei com suas irmãs. Lázaro, me disseram que o seu corpo está entrando em decomposição. Lázaro, me disseram que você está cheirando mal. Mas Lázaro, toda a podridão foi retirada, toda a decomposição foi desfeita, todo o cheiro saiu. Lázaro, eu te ordeno, porque há poder no meu nome, em nome de Jesus. Lázaro, vem para fora. O milagre pode estar chegando na sua casa, meu irmão, minha irmã. A palavra de Cristo muda qualquer realidade. A palavra de Cristo muda qualquer cenário. A palavra de Cristo transforma morte em vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em Cristo Jesus fomos resgatados da morte para termos vida em abundância. Em Cristo Jesus há esperança. O milagre pode ser estabelecido agora, o sobrenatural de Deus, e eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus pode fazer um ato sobrenatural dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua história, porque tudo é possível para aquele que crê.